Olá, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020, e esta é a palavra do pastor. Eu sou o pastor Gilberto de Oliveira e Silva, pastor titular da Segunda Igreja do Nazareno em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. E hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com você, igreja, um texto que está no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 23 até o 37. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: O Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça. Também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça-os ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Lendo esse texto, amada igreja, eu estava pensando nesses dias em que nós estamos passando, né? Dizem que Deus tem nos dado a oportunidade de nos achegar até Ele e sermos um povo realmente de Deus, um povo que o adora em espírito e em verdade. Eu também lembrei de um momento em que Deus levou Moisés para entregar a ele os 10 mandamentos, né? E com isso, logicamente, Moisés deu ao seu povo, o povo de Israel, os mesmos 10 mandamentos, que eram efetivamente a forma medida, não é,
de contrato, uma forma resumida do contrato, de um pacto, até mesmo podemos dizer da aliança que Deus fez com o seu povo, né? Foi a aliança que Deus tinha feito com os seus antepassados, e como a própria palavra de Deus diz, uma aliança que Deus fez quando ele tirou pela mão o seu povo do Egito, né? Os israelitas então tiveram e viam e experimentaram um relacionamento com Deus como algo muito lindo, né? Essencialmente algo de Deus para com o seu povo. E a passagem em cima marca uma mudança histórica, né? Por que uma mudança histórica? Porque a partir daquele momento a revelação de Deus mostrava uma relação dinâmica e pessoal. Deus e o seu povo. E o seu povo com o seu Deus. Como diz exatamente o versículo 33, que eu vou ler novamente. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Depois, então, Deus disse que ia dar uma nova aliança, que só veio a se cumprir plenamente na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus me ensina a ter responsabilidade pessoal. Eu também aprendo que eu posso permitir que o poder de Deus seja visto em mim, transformando o poder de Deus, transformando o meu coração, transformando o meu caráter, transformando a minha vida, de forma que eu possa ser realmente igreja do Senhor, noiva de Jesus Cristo, que eu possa me preparar, que eu não venha ser contaminado, nem tampouco me deixar levar pelas notícias, pelas más notícias e nem também pelas boas notícias. Eu fico centrado na palavra de Deus. A igreja deve estar centrada na palavra, deve estar arraigada na rocha que é Jesus Cristo. Firma o teu coração, firma a tua fé em Jesus Cristo, pois é dele que vem a vitória para a tua vida. Vamos orar? Te amamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a viver. O Senhor nos ajuda a viver uma vida que te agrada, uma vida que exalta o teu nome. Ó Pai, o Senhor nos ajuda a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Não somente a funcionarmos. Nós somos seres humanos, não somos robôs. E nós não queremos funcionar somente. Nós queremos viver para engrandecer o teu nome. E todos os tempos e todos os dias que o Senhor tem preparado para a tua igreja nesta terra, que nós possamos viver de uma forma que evidencie que o Senhor vive em nossos corações, nos transforma e nos enche da tua presença, de forma que possamos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada o teu nome. Abençoa a tua igreja, aonde quer que eles estejam. Abençoa os meus irmãos agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, amada igreja. Jesus te ama e eu também.